Fala pilotos, tudo jóia? Aqui é o Maurício Pereira e hoje eu estou vindo aqui para mais uma aula online junto com vocês, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto que também é polêmico no kart rental, que é como extrair o máximo do kart. Isso daí é uma das coisas uma das qualidades, né, que eu mais ouço falar nesse meio, assim, geralmente dos principais pilotos de campeonatos, os pilotos que estão sempre na ponta, eles às vezes conseguem com um kart um pouco inferior tirar o máximo dele, né, conseguir chegar no limite do equipamento naquela corrida. E aí eu estou trazendo essa aula para vocês, que isso daí é uma das principais dores, né, dos pilotos de kart rental. E aí eu gostaria de reforçar alguns pontos, tá? O primeiro ponto é o seguinte, conforme a gente já publicou na nossa página e também no site, sobre a teoria do 60-30-10, ela é muito importante quando você está tentando extrair o máximo do kart. Por quê? Porque um dos principais pontos, né, quando a gente está falando num kart rental, é que a maioria dos kartódromos, eles fazem a equalização da frota. Então, geralmente, eles chamam um piloto experiente ou até mesmo um funcionário do kartódromo para estar fazendo essa equalização. Geralmente, a equalização ela funciona de que forma? Esse piloto mais experiente, ele dá algumas voltas com cada kart, ele já conhece o traçado, né? Então, ele já tem toda a mão da pista, né? E aí ele dá aquelas 3, 4 voltas, que já é o necessário para tirar o limite do kart, e ver quanto que virou. E aí, geralmente, numa frota bem equalizada, você tem uma diferença. Numa pista com tempo de volta de 50 segundos a 1 minuto, uma diferença de 4, 5 décimos do pior para o melhor kart. Falando de uma pista boa, a gente sabe que no Brasil afora tem diversas pistas que chegam a dar mais diferença e em alguns meses chega a dar menos diferença do que isso. Então eu já equalizei frota, já trabalhei muito com esse tipo de iniciativa dentro dos kartódromos. E o que acontece? É muito importante o piloto saber tirar o limite do kart o mais rápido possível. E aqui o que eu vou passar para vocês? Eu vou passar para vocês alguns pontos que são muito importantes na hora que você estiver andando, você percebeu que você pegou um kart inferior, não é um kart o melhor da frota, mas você consegue ir lá e tirar, vamos dizer assim, o máximo que ele pode render naquele dia. Então, por que eu reforcei tanto e eu falo tanto da teoria de 60-30-10? Porque vocês vão ver que aqui embaixo encaixa o 60% psicológico e depois aqui embaixo o 30% de técnica. Então eu vou começar falando do quê? Primeiro ponto e dica, tá? Cuidado com o limite do kart. Por que eu falo isso daí? Vamos dizer que você está num traçado que durante a semana você treinou e você virou 58,3, tá? Isso é um exemplo. E chegou no dia da corrida, você pegou um kart que não está muito legal. E dependendo do campeonato, você não pode trocar, ou tem campeonatos que você só pode trocar de kart uma vez ou duas no máximo. E aí o que acontece? Às vezes você trocou de kart, você pegou um que também não está legal. Aí você vai ter que correr com aquele kart e se virar com o equipamento que tem. Essa é uma particularidade do rental. Por quê? Porque muitas vezes não é você que escolhe o kart, é o kart que te escolhe. E aí o que acontece? Quando o kart escolhe o piloto, o que o piloto tem que fazer? Ele tem que se adaptar ao kart. Então já está aí mais uma dica. Você tem que se adaptar ao kart. E para você se adaptar ao kart, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter essa teoria de 60-30-10 muito bem treinada. Então a primeira coisa, respeite o limite do kart. Vou voltar naquele meu exemplo. Você virou 58,3 durante a semana no treino. Chegou no dia da corrida, 59,1. Ok. E em uma volta lá você virou 58,8. Só que você tem na sua cabeça que aquele traçado tem que virar 58,3. E aí o que acontece? Muitas vezes o piloto ele quer insistir. Ele ultrapassa os limites do kart. E o que isso daí vai fazer? Vai fazer com que o tempo dele varie muito e ele não consiga achar o que é a fórmula ideal para fazer aquele kart andar no limite. Então por que eu estou reforçando tanto esse ponto?
Porque muitas vezes você pode pegar aquele kart que é o 4 décimos pior do que o melhor, mas se você perceber o limite dele e vir trabalhando, volta a volta, você vai conseguir o quê? Ser regular. Quando você conseguir ser regular com esse kart ruim, muitas vezes vai ter um piloto inferior com um kart bom, que o tempo dele vai oscilar muito. E o que vai acontecer? Você com aquele kart um pouco pior, você vai conseguir chegar nele e muitas vezes até passar. E dependendo da forma que for a corrida, você pode negociar dele te empurrar. E aí vocês conseguem escalar o pelotão e pegar um pódio ou até mesmo ganhar a corrida, tá? Então por isso que eu falo que é tão importante a gente respeitar o kart. Não é o kart que tem que respeitar o piloto, é o piloto que tem que respeitar o kart. Respeitar os limites. Por quê? Quando a gente fala em limite, quando você ultrapassa o limite, às vezes entra o quê? O overdrive, que é um vício de pilotagem. Então você está querendo fazer as curvas mais rápido do que o kart permite. Às vezes outro kart permite fazer a curva naquela velocidade, mas aquele kart que te escolheu não permite. Então isso daí é muito importante vocês terem em mente. Outra coisa que também aí eu digo que faz a diferença quando você está tentando achar o limite de um kart ruim ou médio. As técnicas. Por quê? Porque no nosso curso presencial e online, nós abordamos algumas técnicas que com essas técnicas vocês vão conseguir o quê? Chegar no limite do kart. Então às vezes você vai virar o volante de uma forma diferente, você vai frear de uma forma diferente, às vezes para suprir uma deficiência do kart, ou você vai usar o acelerador de uma forma diferente. E aí o que acontece? Quando os pilotos eles chegam num nível elevado, a gente fala muito para eles treinarem as técnicas. Por quê? Porque aí eles conseguem simplesmente achar o limite do kart mais rápido, conseguem tirar um resultado melhor e manter o quê? A regularidade baseada no 60% de psicológico. Então quando esse assunto de extrair o máximo do kart vem à tona, esses são os principais pontos que vêm na minha cabeça. Por quê? Você tem que vir afinando a tua teoria de 60-30-10 para você sempre achar o limite do kart o mais rápido possível e depois você vir respeitando. Eu, por exemplo, quando eu sento num kart ou qualquer outro piloto de ponta, na terceira volta da tomada de tempo ou na quarta, a gente já está virando praticamente a melhor volta do kart. E aí depois que você achou o limite do kart, você vem só mantendo. Por isso que às vezes é até chato, porque não é aquela história não existe limite, existe o limite. E a gente tem que parar nele. E aí que está um dos grandes pontos que alguns pilotos eles não conseguem ter resultados sustentáveis. Porque eles não respeitam, eles acham que sempre dá para tirar mais. E não dá. O que acontece é, muitas vezes durante a corrida com alguma variação de temperatura ou o asfalto mudando, você consegue rever o limite. Só que é um ajuste fino, e ele é muito fino mesmo. É coisa de variar 1-2 décimos, não é 5 décimos ou mais. Por isso que esse tema sempre é polêmico quando nós estamos falando. E aí eu quero que vocês também comentem se vocês têm mais alguma dúvida sobre esse tema, para a gente estar esclarecendo. Mandem inbox pra gente, comentem aqui embaixo no Facebook. Para quê? Para que eu consiga ajudar vocês a atingir os seus objetivos e extrair o máximo dos cards que vocês pegam no sorteio. Muito obrigado, pessoal, pelas visualizações, pelos comentários e eu espero continuar ajudando vocês. Um abraço.